Olá pessoal, o Alex mandou pra gente. Você tem alguma explicação ou pensamento por que os tubarões compram tão pouco o pré-com juros, NTNF? Tesouro pré-fixado com juros, aquele que agora nós temos para 2033. Pode discutir isso em vídeo? As taxas estão mais ou menos 13%, o que entra na estratégia do 1% ao mês ou mais, mas nada de voracidade dos tubarões. Por quê? Olha, gente, eu tenho uma ideia assim. Eu acho que esse título, acho que o principal problema é ser muito longo. É ser muito longo. Tanto o 29 quanto o 33 que estão disponíveis nos leilões. Vamos dar uma olhadinha na tabela do calendário, né? Isso aqui, pessoal, que eu já mostrei na série dos tubarões. O que que nós temos aqui, ó? Nós temos que os títulos que mais têm venda do Tesouro Nacional são esses aqui, ó, LTN, prefixado com vencimento único. E lá, diferente do Tesouro, eles têm os prazos de 6 meses, 12 meses, 24, 48. Interessante que o de 24 meses é o que às vezes sobra um pouco, é o que às vezes os tubarões não compram tudo nos leilões. Mas 6 e 12 meses eles estão comprando quase sempre tudo, quase sempre. É raro ter um leilão que não venda tudo isso aqui. E 48 meses tem me surpreendido, porque o pré-26, que esse título aí me traz dor de cabeça. O pré-26 eles também estão comprando. Agora, compara aqui, eles não têm o pré-29 de vencimento único, o pré-29 principal. Seria interessante ver como seria o comportamento, porque eu acho que uma das explicações para isso é o prazo, gente. Acho que é o prazo. Acho que esse prazo aqui, 29 e 33, porque quanto mais prazo, mais oscilação. Mais oscilação. E vejam só, vamos pensar em quem investe num fundo de renda fixa, tá? Fundo de renda fixa. Eu acho que quem começa a estudar um pouco as finanças, as opções de investimento, eu acho que a primeira coisa que tem que esquecer, que tem que largar é fundo de renda fixa. Porque realmente é um investimento que não faz o menor sentido a partir do instante em que você começa a ter um mínimo de conhecimento. É um produto assim que não faz sentido. Bom, minha opinião, ok? Isso é minha opinião. Aí o que acontece? Quem vai para um fundo de renda fixa, em geral, não quer se preocupar com absolutamente nada e quer ter uma rentabilidade parecida com a dinâmica, o comportamento da rentabilidade, quer que seja tipo Tesouro Selic ou caderneta de poupança. Ou seja, aquela coisa linear e previsível. Só que o mercado não é assim. Não é, nunca foi, nunca será. E aí o que, que acontece com os prefixados curtinhos ali de 6 meses e um ano? Eles vão oscilar um pouquinho na marcação ao mercado, mas vai ser muito pouco. Então eles têm espaço nesse tipo de carteira. Claro que esse tipo de carteira tem que ser muito bem alicerçada por bastante Tesouro Selic para segurar qualquer oscilação de alguma coisa mais longa que o institucional queira colocar naquele produto. Bom, e aí, quando a gente vai pensar no prefixado com juros, o que, que acontece? O prefixado com juros, nos últimos um ano e pouco, a verdade é que ele tem sido só sofrimento. Porque o que, que acontece? Ele só é bom no dia que paga, no dia que paga o cupom de juros. Depois ele fica oscilando muito na marcação a mercado. E a marcação a mercado tem sido pesada nesses títulos, pelo prazo. Então, é um título aí que lá em janeiro, fevereiro de 2020, claro que era o pré-31, pré-29, algo assim. Mas se a gente pensar no comecinho de 2020, ele estava sendo avaliado a mais de R$ 1.200 e caiu R$ 400. Agora, claro que com prazo diferente, mas é a mesma coisa, é pré com juros, tipo, fazendo escadinha, só vai aumentando o prazo. Na minha cabeça isso é a mesma coisa, até a diferença de prazo para mim não chega a representar uma diferença tão grande quanto no IPCA, certo?
Tesouro IPCA aí 26 é uma coisa, seguro, estável, IPCA 45 é outra coisa. Agora nos prés com juros parece que tudo é a mesma coisa, porque realmente é, porque a grande sacada desses títulos é a renda. Só que aí, no resto do tempo, na maioria do tempo, o que vai acontecer? Ele vai estar sofrendo a marcação a mercado negativa. Ou não vai estar com grande rendimento. Vai estar ali. Qual é se a taxa se mantiver estável, qual é a grande rentabilidade dele? É o cupom de juros crescendo no preço, que vai de 0 a 48,81 num prazo de 6 meses, por uma base de 1.000. Essa é a teoria do título. Então, quer dizer, pode ser que isso não atraia muito. Eu acho que tem esse aspecto. E aí fica a maior parte do tempo sofrendo na marcação a mercado. E quando vem o rendimento, isso também não aparece. Porque aí o que o gestor do fundo lá de renda fixa vai fazer? Ele vai reinvestir. E aí ele vai. Aí isso aí não vai aparecer como um lucro, como uma rentabilidade, uma coisa. Então eu acho que mais é por isso que esses títulos, nesse momento, não estão tendo muita venda. Porque vai dar uma oscilação muito forte que vai acabar estragando, entre aspas, o produto ali de renda fixa. Por quê? Porque vai trazer muita volatilidade para o produto. E eles não querem isso. Por quê? Porque o público consumidor desse tipo de produto não vai estar muito bem acostumado a essas oscilações, não vai entender esse tipo de coisa, não vai entender como é que o fundo de renda fixa lá do bancão, classificado como super ultra seguro e tal, como é que esse fundo, de repente, num determinado mês, vai ter queda de 4%, como acontece com o pré-fixado com juros. Agora, diferente é se você faz uma estratégia de longo prazo fazendo o mesmo raciocínio dos fundos imobiliários de papel. Aí, para a pessoa física que investe em pré-fixado com juros e investe em fundo imobiliário de papel, aí para mim faz todo sentido. Porque aí a pessoa ela vai reinvestir todo o cupom de juros do mesmo jeito que ela faz com os fundos imobiliários de papel. E aí, aquela pergunta assim, dá para aposentar com fundo imobiliário de papel? Dá para aposentar com tesouro pré-fixado com juros? A resposta mais. Bom, a resposta teórica é o seguinte: sim, reinvestindo no mínimo 50%. A minha resposta do ponto de vista prático é não. Não dá para se aposentar assim. Nem com o prefixado com juros, nem com os fundos imobiliários de papel. Mas o que a gente pode fazer? Durante a fase de acúmulo, a gente pode com certeza ter uma exposição, pode ser 10%, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. A gente pode ter uma certa exposição nesse tipo de ativo, correndo um risco. Qual é o risco? O risco de ganhar mais quando as taxas estão desse jeito, 12, 13% ao ano, que a última vez que aconteceram foi lá em 2018. Então, se tudo der certo e a circunstância atual da economia mundial tiver resolvida, por exemplo, no final de 23, esses títulos vão estar aí a 10% ao menos. E aí vai voltar para aquela época em que fica tudo caro em termos de título público. Então, assim, tem que ter muito estômago frio aí. Então a gente corre um risco de ter aí um ganho bom na taxa, ou eventualmente até de marcação a mercado, mas quando a gente for para se aposentar de verdade, aí a gente vai para uma segurança maior, que seria o tesouro IPCA com juros. E enquanto você está acumulando, você se expõe a esse risco, sabendo que é um risco, que vai ter épocas que vai ganhar um pouco mais, vai ter épocas que vai ganhar menos. Eu vejo assim, e num produto de renda fixa que tem que render muito linearmente, realmente eles não têm espaço. Não tem espaço na diversificação. Eles não, eles não podem, eles até no longo prazo, porque são papéis de longo prazo, até pode ganhar mais que o pré-fixado curtinho, certo? Mas o que acontece? A oscilação vai afastar os investidores e aí eles vão ter que vender os ativos para honrar as saídas dos fundos, porque os fundos de renda fixa vão ser fundos assim de aplicação direta e não fundos fechados, como por exemplo os fundos imobiliários, em que
Eu não tô quando eu vendo uma cota, eu não estou resgatando do fundo, eu estou vendendo para outra pessoa. É completamente diferente. Então acho que é isso, pessoal. É um título assim que vai ser pesado de carregar, principalmente nesses momentos de alta de taxas, e você só vai ver a rentabilidade no dia do pagamento do cupom, 1º de janeiro, 1º de julho. Fora disso, você está ali numa marcação a mercado sofrida. Então, talvez por isso eles não entrem tanto. Aqui, ó. E aqui temos uma outra perguntinha que o nosso membro respondeu já. A diferença entre investir no Tesouro IPCA principal e com juros no Tesouro Direto e nos títulos públicos das corretoras é seguro? Não. Também será que vale mais a pena por ter mais variedades de prazo? Não. Não. Eu acho que sim, o Tesouro Direto carece de prazos. Eu acho que tinha que ter mais prazos. Ter só, por exemplo, Tesouro IPCA 26, 35, 45 chega a ser quase um absurdo. Acho que tinha que ter 24, 26, 28, 30. Tinha que ter de 2 em 2 anos, essa que é a verdade. Aí até 30 de 2 em 2 anos e depois estão de 5 em 5. Mas tem o principal, 35, 40, 45, até os 60, como é feito nas NTNBs originais, aquelas que pagam juros, e como tem nos leilões, como tem no mercado secundário. Eu acho que tinha que ter mais. Mas o problema, deixa eu ver, acho que o Marcos comentou isso aqui, é que quando a gente investe num título público de uma corretora e o título não vai para o nosso CPF, a gente está correndo, na verdade, o risco da corretora e não do Tesouro Nacional. E se a corretora quebra e esse título está no CNPJ e não no CPF, aí a gente perdeu o investimento, certo? Claro que a corretora tem que quebrar para isso acontecer. Ah, não é um evento comum. Não, não é comum. Mas é um risco que a gente não precisa correr. Ó, os títulos públicos das corretoras não ficam atrelados ao seu CPF. Ó, você sabe, o site do Tesouro não verá seu investimento lá. Ó, acredito que as corretoras só podem comercializar tesouro com juros, tesouro IPCA com juros, sim, porque é só o que tem nos leilões, é só o que elas podem comprar de diferente. Já comprei títulos na corretora e passado por um tempo descobri que paguei mais caro do que no site do Tesouro. Puxa vida, meu prezado. Pô, que ruim, hein? Que ruim. Ainda tem mais esse problema aí. Tem mais esse problema, que às vezes a gente entra numa conversinha que o cara diz, ah, mas aqui ó, tu não vai pagar taxa B3, não sei o que, não sei o que. E aí tem armadilhas escondidas, né? Na maioria das vezes são ofertados títulos que não estão disponíveis no Tesouro. Por exemplo, o IPCA 60 com juros. Aí a consulta do preço fica mais difícil, claro. Aí a gente perde um pouco o controle do investimento. Eu concordo em gênero, número e grau aqui. Sem contar que, caso precise vender, terá que cotar o valor do dia na corretora. Sim, porque aí a corretora ela não tem nenhum compromisso de recomprar de você na taxa do dia. Quem tem esse compromisso é o Tesouro Nacional. E isso é um ponto muito bem colocado aqui, Marcos. Muito bem colocado. Isso é um ponto. Tem que consultar a corretora para ver quanto que eles vão estar dispostos a te pagar naquele título. Então, pessoal, é uma série de riscos que não vale a pena correr. Tá? Sendo bem franco e direto, não é mais seguro e não vale a pena correr nos prazos. Eu acho que o que vale a pena, sim, é a gente mandar e-mail lá no contato do Tesouro Direto, mandar e-mail, encher lá a caixinha deles de mensagens e mandar encher lá pedindo mais prazos no Tesouro IPCA principal. O Tesouro Nacional, faça prazos de 2 em 2 anos no Tesouro IPCA principal. Você verá como vai chover de investidor. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.